Sabe aquela sensação de ler um texto e mesmo que todas as palavras pareçam certas, a gente simplesmente não entende a ideia? Ou ao contrário, quando lemos algo meio quebrado, mas a mensagem chega clara como água? Pois é, hoje a gente vai desvendar o segredo por trás disso. Vamos explorar a arquitetura, muitas vezes invisível, de um bom texto. Para começar, vamos dar uma olhada neste quebra-cabeça. É uma frase que gramaticalmente parece estar em ordem. Tem sujeito, tem verbo, tem até um no entanto ali que deveria criar um contraste, mas a gente lê e fica se perguntando: o que isso quer dizer? A palavra afligem não parece se encaixar, a conexão lógica se perde no meio do caminho e o resultado é pura confusão. Então, a pergunta que não quer calar é: este texto faz sentido? A promessa de oposição que o no entanto faz simplesmente não é cumprida, a mensagem fica toda embaralhada, quase impossível de decifrar. É exatamente essa confusão que a gente vai começar a organizar agora. E a solução para esse nosso mistério está em duas forças que comandam qualquer texto: a coesão e a coerência. Pensa nelas como o esqueleto e a alma de um texto. Entender a diferença entre as duas é o grande segredo para uma comunicação clara e eficaz. Vamos começar pela coesão. A coesão é a parte mais mecânica, mais visível, é como se fosse a cola do texto. São aquelas palavrinhas e expressões, tipo conjunções e pronomes, que a gente usa para amarrar uma frase na outra, um parágrafo no outro. É a estrutura que deixa tudo juntinho. Agora, se a coesão é a cola, a coerência é a lógica. É o projeto arquitetônico por trás de tudo. É uma força invisível que garante que as ideias conversem entre si, que o texto como um todo faça sentido. É o que transforma um amontoado de frases em uma mensagem de verdade. Beleza, a teoria está clara, mas e na prática? Como essa cola funciona? Para a gente ver a coesão em ação, nada melhor do que analisar um trechinho de quem entendia muito do assunto, Clarice Lispector. Vamos ver como ela usa esses elementos para guiar nossa leitura de um jeito super fluido. Olha só que interessante. A frase já começa com quando, uma palavra que estabelece na hora uma relação de tempo. Logo depois veio o para quê, que indica um objetivo, uma finalidade. São pequenos ganchos que conectam as ideias e dão um fluxo natural ao pensamento. E a costura continua. A frase seguinte começa com por isso, que já sinaliza para a gente que vem aí uma conclusão da ideia anterior. E o pronome que é usado de forma muito elegante para retomar amor, afeto ou a ternura, evitando aquela repetição cansativa. A coesão vai amarrando o texto. E para fechar o raciocínio, a coesão continua nos guiando. O ou apresenta uma alternativa, uma exclusão, e o mais cria um contraste, uma oposição, que é fundamental para a mensagem do texto. Cada conector desses funciona como uma pequena placa de sinalização para quem está lendo. Certo, já entendemos a cola. Agora vamos para o projeto, para a lógica por trás da construção. A coerência não depende só de conectores. Ela depende principalmente das ideias fazerem sentido quando colocadas juntas. E isso se baseia em alguns fatores que são essenciais. Basicamente, são três pilares. Primeiro, o texto precisa se manter no mesmo assunto, não pode sair viajando. Segundo, ele não pode ir contra aquilo que a gente já sabe sobre como o mundo funciona. E terceiro, a linguagem tem que ser adequada para a situação. Vamos ver o que acontece quando uma dessas regras é quebrada. Imagina só a cena. Um texto começa falando sobre a crise na educação básica. Aí, no meio do parágrafo, do nada, ele muda para falar da escalação da seleção de futebol. A conexão se perde totalmente. O texto fica sem pé nem cabeça, porque o tema mudou de forma abrupta, quebrando a coerência. Esse aqui é um exemplo clássico. Um texto pode estar escrito perfeitamente sem um único erro de português, mas se ele afirmar que o Oceano Pacífico banha o litoral do Brasil, a gente lê e na hora o cérebro apita. Opa, tem algo errado aqui. A frase é coesa, mas ela bate de frente com o nosso conhecimento de mundo. Ela é incoerente. E este exemplo aqui ilustra o ponto de forma brilhante. Uma carta de demissão é uma situação formal, certo? Agora imagina receber uma com gírias e ameaças desse tipo. Quebra totalmente a expectativa. A linguagem é completamente inadequada para o contexto e por mais que a ideia de se demitir esteja ali, o texto se torna incoerente com o seu propósito. Com tudo isso na mesa, a gente chega na grande questão, a pergunta de R$ 1.000.000. É possível ter coesão, a tal da cola, sem ter coerência, a lógica? E o contrário, dá para ter um texto com lógica, mas sem a cola?
A resposta para isso é o que realmente faz a diferença. E aqui está o ponto-chave. Do lado esquerdo, o nosso enigma do começo do vídeo. Cheio de conectores, bonitinho na estrutura, mas sem sentido claro. Ele é coeso, mas é incoerente. Agora, olha o da direita. Uma mensagem de zap, provavelmente. Frases curtas, sem nenhuma palavra de ligação. Tecnicamente, é um texto incoeso. Mas ele é perfeitamente coerente. A gente entende a história completa na hora, não é? Perceber essa diferença muda o jogo. É uma ferramenta muito poderosa. A gente passa a enxergar os textos de outra forma, identificando não só as palavras, mas como a estrutura e o sentido foram construídos, ou porque eles não funcionaram. Então, para resumir de um jeito que não dá para esquecer, coesão é a mecânica, são as conexões que a gente vê na superfície do texto, é a cola. Já a coerência é o sentido profundo, é a harmonia entre as ideias, é a lógica. Um texto perfeito tem os dois, claro, mas é a coerência que, no fim das contas, garante a comunicação. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Da próxima vez, ao escrever um e-mail, um relatório ou até uma mensagem rápida, como será que o uso consciente da coesão e da coerência pode deixar a comunicação mais forte? E ao ler, será que vai ser mais fácil identificar por que um texto convence e outro não? Fica aí o pensamento.